Dando sequência, a evolução das soluções em aço na construção civil, ela pode ser caracterizada com dois ambientes. Uma análise um pouco focada em quais são os problemas e os pontos de atenção da construção civil nacional e aquilo que a gente está buscando para poder fazer todo esse trabalho de desenvolvimento. E os problemas da construção civil, essencialmente, eles estão listados em alguns tópicos, como, por exemplo, a baixa produtividade, que a gente já comentou anteriormente, uma preocupação muito grande com a racionalização e evitar os desperdícios de materiais e a qualificação da mão de obra, que é importante tanto para poder ter o impacto necessário de você trazer novas tecnologias e fazer o trabalho de inovação, além disso também quebrando algumas barreiras, algumas resistências que é natural acontecer dentro de qualquer ambiente. E para isso, a gente fez um trabalho focado nesses desafios, nesses pontos de atenção, que é a criação da engenharia e inovação, que como missão, ela tem o foco de desenvolver tanto a questão da industrialização, a produtividade e a sustentabilidade do aço na construção civil. E através da engenharia e inovação, a gente tem uma forma de atuar. E como é a atuação da equipe da ArcelorMittal Engenharia e Inovação? Através desses trabalhos focados em conversões e trazer a melhor solução dentro do portfólio de produtos e serviços da ArcelorMittal, junto com os projetistas, fazendo a validação daquela proposta técnica, é possível trabalhar dentro das centrais de serviço a industrialização, buscando uma solução final mais industrializada. E dentro daquilo que a gente comentou agora há pouco, a gente consegue dar um passo bastante significativo, onde durante muitos anos a gente basicamente teve zero de industrialização da construção civil, na década de 80 avançando para o aço cortado e dobrado, agora trabalhando a armadura pronta e elementos pré-montados e até utilizando tecnologia BIM, onde através dessa tecnologia a gente consegue focar tanto a digitalização da construção civil e inclusive também fazer com que a gente tenha menos problemas dentro do processo de execução no canteiro e também na central de serviço. Nessa linha, basicamente nós vamos separar em 4 grandes tópicos focados nessas armaduras prontas. Então as fundações, pilares, vigas e lajes são alguns elementos que a gente gostaria de destacar. Primeiro, com fundação, além do aço cortado, dobrado e armado através da solda, a gente já começa a trabalhar um terceiro passo, um terceiro estágio, que é a colocação das formas incorporadas, onde isso também, além de trazer uma velocidade muito grande dentro do canteiro, traz uma racionalização evitando os processos convencionais utilizando madeira ou sistemas atuais de forma. Além disso, a gente consegue enxergar pelas fotos como que o processo ele fica mais adequado para a execução. E nessa linha das soluções focadas em fundação, a gente pode observar que o elemento soldado, pré-montado e com a forma traz uma característica na obra bastante interessante. Nessa comparação, a gente pode perceber como que é um processo convencional e como que é esse processo utilizando a solução completa. Seguindo com esses elementos armados, a gente observa soluções focadas em lajes e aqui uma armadura negativa de punção, que é possível observar como que é o processo artesanal e como que é um processo industrializado, onde uma tela eletrosoldada especial permite você ganhar muito em termos de produtividade, tanto na questão de pessoas relacionadas ao processo e na velocidade, comparando aqui uma armação convencional de 13 minutos, da ordem de 13 minutos, contra 30 segundos, que é só você posicionar aquela tela dentro do sistema de soluções lajes. E dando sequência, ainda no conceito de soluções lajes, esse é um outro exemplo que demonstra o como é importante você trabalhar nessa industrialização da construção. Comparando no vídeo um sistema convencional com um sistema industrializado, a gente percebe que o ganho de velocidade é de 30 segundos para o posicionamento do elemento armado contra 30 minutos, inclusive com a metade do número de pessoas, onde no caso artesanal utiliza da ordem de 6 pessoas, de 6 ferreiros, e 3 serventes fazem esse trabalho. Então o processo é da ordem de 60 vezes mais eficiente, mais produtivo. E fazendo uma visão um pouco mais global, esse é um outro caso onde a obra ela foi praticamente toda ela feita com elementos pré-montados, com solda. Isso daí trouxe também ganhos significativos, tanto com relação à mão de obra, à produtividade e no custo global, a redução foi da ordem de 38% dos custos. Fazendo uma visão agora de fechamento,
a gente percebe que utilizando o sistema Tecla, que vai apoiar toda a engenharia e inovação no desenvolvimento do BIM, a gente avança mais um passo nessa questão de analisar possíveis interferências, retrabalho e até avaliar se é ou não exequível você levar esse tipo de elemento armado para dentro da central. Até porque um dos fatores críticos é essa questão de como que você vai executar isso dentro da obra. Então, em algumas situações onde a interferência ela pode se tornar um problema, através do BIM, onde é utilizado o sistema Tecla, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação no ambiente ainda simulado, no ambiente controlado, antes que faça a execução dentro da central e que faça a montagem dentro do canteiro. Um outro aspecto também que é bastante interessante é como a gente faz para poder fazer a movimentação, o transporte desses elementos. Basicamente, quando a gente fala em elementos armados, principalmente esses elementos soldados, a gente está fazendo um transporte muito crítico, onde você faz um transporte com uma baixa densidade e basicamente transportando vento. Então, através desse tipo de análise prévia, é possível fazer modularização e fazer com que elementos que muitas vezes seriam difíceis de ser transportados e até inviável do ponto de vista econômico, são modularizados e permite você fazer o transporte e depois fazer uma segunda montagem dentro do canteiro, mesmo assim ganhando toda essa produtividade e agilidade dentro do processo. Outro ponto também que vale a pena destacar é essa questão de você utilizar a modularização para poder muitas vezes fazer a fragmentação de alguns elementos e você otimizar o transporte. Como foi comentado, no processo hoje de você fazer um elemento e depois transportar, você tem que ter uma certa engenharia, uma logística bem pensada para que isso seja viável do ponto de vista econômico. Então, nesse exemplo, a gente pode perceber que um elemento que teria uma geometria não muito favorável para efeito de adensamento de carga, fazendo a modularização você ganha até 35% do processo, viabilizando a solução. E além disso, a questão de rastreabilidade. A gente consegue hoje, através da utilização de QR Code, fazer tanto um processo bastante consistente em termos de rastreabilidade dentro do canteiro e principalmente vindo já da central de serviço, além da questão da utilização hoje de informações digitais que vão ajudar isso na hora de você fazer a aplicação e até você fazer uma avaliação preliminar daquele elemento, daquela aplicação efetivamente.